Se você tá afim de um bolo de Nutella, vem comigo que eu vou te ensinar o melhor bolo da sua vida. Para essa receita de hoje, a gente vai fazer ela em 3 etapas. A primeira etapa vai ser o bolo, então primeiro a gente vai bater o bolo e colocar para assar. Para essa receitinha de hoje, nós vamos precisar de 3 ovos, 1,5 xícaras de leite, 1 xícara de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de margarina ou manteiga, o que você achar melhor tá usando, 3 colheres de cacau em pó, chocolate em pó, achocolatado e 1 colherzinha de fermento. A receita do bolo é um bolo de chocolate comum, então você pode fazer o que você já estiver acostumada, ou se não, pode seguir essa receitinha de agora. Primeiro passo que nós vamos fazer, nós vamos colocar primeiro bater a manteiga ou margarina com o açúcar na sua batedeira. A gente vai colocar então no bowl da batedeira a manteiga. Agora a gente vai colocar o açúcar. E agora a gente vai colocar bater para ela virar uma massinha. Depois que tiver homogeneizado, ela vai virar uma massinha nessa texturazinha assim, ó. Não sei se tá dando para vocês verem. Agora nós vamos acrescentar os ovos. E vamos voltar para bater novamente. Essa receita desse bolo é dessas receitas comuns mesmo. Muita gente muda o modo de preparo, faz as claras em neve, bate o ovo com a manteiga primeiro, então não tem muito segredo nessa parte não, tá? Cada confeiteira faz de uma forma, eu prefiro fazer assim, acho mais prático. Então agora vamos bater com o ovo. Quando a gente bater, ela vai ficar um pouquinho líquida, mas é normal, até os granuladinhos de açúcar sumir, tá? Bateu, o açúcar já sumiu, a gente vai voltar para os outros ingredientes. Nós vamos colocar agora os ingredientes secos primeiro, depois a gente vai acrescentando leite aos poucos, para que isso se misture bem e fique numa consistência de bolo bem delícia. Ficou um pouco confuso, mas vai dar para entender. Vou colocar toda a farinha, aqui tem 3 xícaras de farinha. E as 3 colheres de cacau achocolatado, Toddy, Nescau, o que tiver aí, gente. Não tem frescura com ingrediente caro, não. Minha batedeira faz muita bagunça porque ela não tem aquela sainha. Então, eu vou misturar primeiro. Ela não tem a sainha porque sumiu, tá, gente? Eu perdi, né? Porque não veio, não. Ela veio, a sainha. Dá uma misturadinha com a mão mesmo. Agora eu vou ligar a batedeira e vou acrescentando leite aos poucos até dar ponto. Aqui tem 1,5 xícaras de leite. Pode ser que eu não use tudo, como pode acontecer de estar usando todos esses líquidos aqui. Então vamos ligar e acrescentando de pouquinho. Sem fazer bagunça. Não vai dar certo. Todos os ingredientes misturados, ele vai ficar nessa consistência, fica bem mais firminho. E agora a gente vai colocar o fermento. Eu não coloco o fermento para bater na batedeira, eu gosto de ir misturando na mão. Antes de misturar, as minhas forminhas já estão aqui, eu vou usar aro, tá? O arozinho. Tem 2 aros, porque o meu bolo ele vai ter uma camada só, eu não vou fazer ele de 3 camadas. Já untei, você pode colocar papel ou manteiga, tá? Embaixo dessas forminhas para não vazar. Então vamos acrescentar agora 1 colherzinha de fermento e vamos misturar. Mistura bem. Dá uma misturada para incorporar o fermento na massa toda, porque a gente vai assar em 2 formas. Então um pouquinho da massa vai para um lado, o restinho para outra forma. Vou dar uma batidinha para tirar tudo. Bolo de chocolate é sempre
bem-vindo, ainda mais quando tem criança, né? Criança que já consome todo tipo de doce. Eu não sou muito boa com bolo, não vou mentir. Apesar de ter trabalhado por uns 6 meses em confeitaria. Acreditem se quiser, eu era responsável por uma churrascaria, ó, por uma confeitaria em Goiânia, num restaurante onde eu trabalhava. Responsável assim, né? Eu tinha o chefe, confeiteiro, e eu era auxiliar, braço direito dele, vamos dizer assim. Não sei como que eu conseguia fazer bolo bonito, gente, porque meus bolos são super gostosos. Porém, contudo, todavia, a belezinha deles deixa a desejar. Mas como foi um pedido de bolo de Nutella, estamos aqui para realizar. A massa vocês podem pesar. Pesa quanto de massa que tem aqui, divide por 2. Um tanto aqui, um tanto ali, para ficar igual. Eu não vou pesar, vou no olho mesmo, tá? Vou colocar metade no arinho de cá. Tudo no olho, não vou pesar. Se você for fazer para vender, o recomendado é que você pese, para você poder fazer o preço de custo, né? Tudo certinho. Como eu vou fazer para consumo próprio mesmo, eu não vou pesar. Vou espalhar por todo o aro. Essa massa não demora muito para assar. Só que é bom se você for comer ela, for fazer, precisa dela para um dia, faça sempre no dia anterior, para ela ficar na geladeira, ficar mais molhadinha, que bolo bom é bolo molhadinho. Nossa, a massa já dá vontade de comer crua, de tanto que ela ficou bonita. Como eu já tenho muito costume de mexer com medidas, eu sei qual forma tem mais e qual forma tem menos. Essa aqui eu não vou me atentar tanto ao padrão, que a minha intenção, como eu disse pra vocês, é consumo próprio mesmo. Então, os meninos não vão achar ruim se ficar com mais recheio, com menos recheio. Mas se você que vai fazer pra vender, se você tiver interesse em fazer pra vender, claro, essa receita, ela é bom você fazer tudo pesadinho. Porque com confeitaria, a gente tem que ser muito exato para um bolo sempre sair igual. Que é muito ruim quando a gente pede um bolo hoje, o bolo tá bom, aí você pede o bolo daqui uma semana, o bolo tá completamente diferente. Isso é porque não tem padronizado, não tem ficha técnica, não tem lista de ingredientes, a quantidade que colocou. Vai tipo o que eu tô fazendo aqui agora, no olhômetro. Agora a gente vai levar para assar e enquanto assa nós vamos pro recheio. Eu já tô com o forno também aquecendo, tá? Antes de começar a massa, como eu já expliquei no outro vídeo do nosso bolinho delícia de maçã. Se você não assistiu, tá aqui no canal. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva e ajuda a coleguinha. Então agora a gente vai colocar assar e vamos partir pro recheio. Nós vamos agora para o nosso recheio delícia com esse creme de avelã maravilhoso. Para o recheio eu vou diluir um pouquinho, sem perder a consistência da Nutella, com uma caixinha de creme de leite. Porque se a gente colocar só a Nutella, ela não vai conseguir firmar para dar estrutura para o nosso bolo, tá? Então o recheio do bolo vai ter a Nutella e castanhas trituradas também, tá? Para lembrar na verdade as castanhas do Ferrero Rocher. Então vamos aqui pôr a Nutella. Eu vou colocar meio pote desse e vou pôr bater. Vou tirar daqui. Primeiro a gente vai bater meio pote daquela Nutella com esse creme de leite. Aí a gente vai dar uma olhada em como que vai ficar a textura e a quantidade do recheio para saber se vai ficar bom no bolo ou não. Se você quiser aquele bolo com 2 dedos de recheio, se quiser fazer o creme de leitinho para colocar aqui, vocês podem fazer da forma que vocês preferirem, sempre respeitando a quantidade. Então, meio pote de creme de avelã. Esse pote ele é de 650 gramas, então eu coloquei metade dele, tem mais da metade um pouquinho. Uma caixinha de creme de leite. Agora eu vou pôr bater. E a gente vai observar como que vai ser a consistência. A consistência que ele ficou, ele ainda tá um pouquinho líquido, olha.
Quando gela, a Nutella tende a ficar mais durinha. Mas eu vou colocar mais umas 3 colherinhas de Nutella e vou colocar também 2 colheres de leite em pó. Acabei com meu pote de Nutella. 2, Deus que olha. Stand de açúcar. Vou colocar 2 colherzinhas de leite em pó. Da marca que você quiser, da qualidade que você quiser. E vamos voltar a bater. O nosso creme de avelã está batido. Fiz a enquete no meu Instagram para saber quem iria adivinhar sobre a receita de hoje. Se você não me segue, já vai lá, segue para você conseguir acompanhar tudo que é postado. Dicas de nutrição, videozinhos de receitas rápidas e práticas no seu dia a dia. Vou deixar o arroba aqui. Lembrando para você me seguir aqui no YouTube para estar ajudando. Ajuda a gente a trabalhar com a internet. Agora ficou na consistência topíssima da galáxia. Para quem não tá comendo açúcar, sinta-se hipnotizado por essa cascata de Nutella. Bem deliciosa. No caso eu, tá, gente? Agora eu vou passar para um recipiente e vou reservar e esperar o bolo assar. A gente vai fazer agora a caldinha que a gente vai molhar o nosso bolo. Eu já vou deixar a caldinha que a gente vai molhar o bolo. Vocês podem fazer da forma que preferir também. Eu aprendi a ferver um pouquinho o leite com cravo ou a ferver ele com alguma outra especiaria para agregar valor no nosso bolo. Mas nesse de hoje eu optei por não ferver o bolo, tá? Para não misturar o cravo. Eu vou colocar 1 xícara de leite. O leite condensado eu vou colocar umas 3 colherzinhas e um tico. E vou colocar também o leite em pó, 3 colheres. 3 colheres de leite em pó. E vou misturar com um fouet, para não fazer pelotinhas. Isso aqui ainda vai ser muito, então se você quiser fazer com meia xícara de leite, pode. Aí você faz pela metade. Então aqui misturou, ficou homogêneo, vou colocar na geladeira porque eu quero isso daqui bem gelado, mas bem gelado mesmo. Nosso bolo já assou, eu já desenformei e parti ele ao meio, vou levantar aqui para vocês verem. Vou usar o aro para servir de molde para ele congelar no formato certinho. Então vou pegar aquela misturinha que a gente fez, que ela fica bem consistentezinha, com uma concha mesmo, se você tiver o recipientezinho de molhar bolo, ótimo, se não vai com a concha mesmo. Vou molhar bastante para ficar mais molhadinho. Vou pegar um saco de confeitar para colocar o recheio para ficar mais fácil de distribuir no bolo todo. Sem fazer bagunça, mas já fiz. Por isso que é bom dobrar o saco. Corta a pontinha, vou cortar com uma faca mesmo. E vamos distribuir aqui na forma. Não coloca muito na beiradinha. Ele tá um pouco mais líquido, mas na hora que a gente colocar a gelar, ele vai criar aquela mesma consistência de quando a gente estava batendo. Se você tiver castanha triturada, você pode colocar aqui no meio que fica muito bom, tá? Então agora eu vou colocar a outra parte do bolo. Dá uma leve pressionadinha. Vamos molhar também. Se
você vê que tá um pouquinho complicado para absorver, faz só uns furinhos no bolo, bem de leve, para poder entrar essa caldinha. Na hora de colocar o recheio é quando a gente modela o bolo, se um lado tá mais baixo do que o outro. Esse lado de cá meu tá um pouco mais baixo, então eu vou colocar mais recheio nele. Vamos colocar mais recheio desse lado e segue no outro. Não precisa chegar na beiradinha com o recheio, que na hora da gente colocar a outra parte, ele vai espalhar bem. Ixi, ficou bem recheado. Agora eu vou colocar a parte de cima, nossa terceira camada, e esse bolo vai para a geladeira. Vou agora tirar o excesso na forma mesmo. E só colocar gelar. Isso aqui depois a gente acerta tudo com a cobertura. Enquanto o bolo está na geladeira, a gente vai fazer uma cobertura de ganache simples mesmo. Aqui eu tenho 450 gramas de chocolate meio amargo. Vou colocar no micro-ondas por mais ou menos 45 segundos para poder derreter e acrescentar o creme de leite. Aqui, como é pro vídeo, ele precisava ter dado mais uma geladinha. Mas vamos ver o que vai virar. Como diz o Nathan Yuri, os bolos são uma delícia. Mas é estética. Então vamos soltar as lateraisinhas, porque a Nutella já deu bem uma... Com muito cuidadozinho. Como é que tá daí, Deus? Agora a gente vai dar... Se você tiver espátula, ótimo. Se não tiver, você pode pegar uma faca dessa pra pão mesmo. E vamos ir passando a ganachezinha. Só pra dar uma... Com a espátula, gente, é mais fácil. Eu não vou mentir, não. Mas como eu tô sem espátula, vamos com a faquinha. Sem muito segredo. Deixar só assim, porque senão daqui vai desmontar. Joga a cobertura em cima e vamos espalhando. Um pouquinho feio. Com tudo normal por aqui. Deixei ele dar uma geladinha. Agora ele ficou bem durinho, como vocês podem ver. Vou desenrolar alguns bombons e jogar por cima. Você pode cortar eles assim ou deixar a bolinha inteira. Eu vou usar primeiro só um na fatia que eu vou cortar. Vou partir aqui. Partir mais uma vez. Essa é a nossa fatiazinha. Ela tá bem cremosa. A ganache ficou num ponto bom. Eu sempre gosto que fique assim, porque ela é mais fácil da gente dar uma modelada. O recheio do bolo tá bem molhadinho, como todo bolo deve ser. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não vou provar porque eu tô pós-óleo 30, então eu tô seguindo o protocolo ainda no quesito de açúcar. Mas vou chamar alguns cobaias
Como a gente fez tudo no mesmo dia, gente, é por isso que ele não ficou tão bonito, porque não deu prazo de esfriar, tá? Mas eu vou combinar de fazer um bolo bem delícia. Vou convidar uma pessoa topíssima pra me ajudar nessa parte. Tá 30 dias passando fome porque não tem receita gordurosa nesse canal. O Pablo não visita as receitas tem 30 dias e ele só sabe me pedir hambúrguer. Pode experimentar, Pablo Henrique. Dê sua opinião pra nós. Tá tremendo, Pablo. Tô, Pablo. Galera, pode fazer em casa? Tá aprovado? Então, Pode falar também, tá? não precisa só comer, não. Comi metade já. Nossa receita de hoje, então, foi esse bolo de Nutella. A gente fez tudo no mesmo dia, assou, recheou e decorou, tá? Então, por conta do tempo, ele ficou um pouquinho desmontado e bem estranho. Mas ele tá muito gostoso, eu tenho certeza disso. Espero que vocês façam a receita em casa. Curtem o meu vídeo, se inscrevam no meu canal e eu conto com vocês na próxima receita. Até mais!